Paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai estar vendo este vídeo, né? É o vídeo da aula que era para ser dado na quarta-feira, mas tivemos ali um contratempo e vamos estar entregando essa aula hoje. Vamos falar rapidamente sobre propósito, chamado e missão. Você vai entender o quanto nós precisamos do Espírito Santo, né? O foco desse curso é o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é conhecer o Espírito Santo, né? E tudo aquilo que nós formos fazer na obra de Deus, nós precisamos do Espírito Santo. Se eu tivesse tempo aqui, poderia passar horas falando para você de como nós precisamos do Espírito Santo. E não é pouco não, é muito. Então, rapidamente aqui, quando Jesus começou a pregar, Mateus 4, versículos 16, 17 e o 18, vai dizer que ele começou a pregar em aldeias, ele começou a anunciar: arrependei-vos e convertei-vos, o reino de Deus é chegado. Ele começou a anunciar que o reino de Deus era chegado. E a Bíblia diz que ele então chamou os seus primeiros discípulos. E ele disse: vinde após mim. Ele viu Pedro e André, que eram pescadores, e falou: vinde após mim, né, e vos farei pescadores de homens. Jesus falou: vou fazer vocês pescadores de homens. E chamou eles. Ali Jesus já começa a revelar, né, o propósito dele. O propósito de Jesus era anunciar o reino de Deus. Mas Jesus não queria fazer isso sozinho, ele queria treinar homens. Ele queria treinar pessoas. Jesus nunca investiu em templo. Você já parou para pensar nisso? Quantos templos foram construídos na época de Jesus? Quantos templos foram construídos na época dos apóstolos? Eles não investiram em templos, eles investiram em pessoas. E é o que está faltando hoje, investir em pessoas. As pessoas estão investindo muito no reino de Deus externo. Templo, culto no sentido externo, e toda a sua liturgia, entendeu? Departamentos, tarefas que são externas. Se esquece que o investimento ele tem que ser feito por dentro. Jesus passou 3 anos treinando aqueles homens. 3 anos e meio. Mesmo assim, eles precisaram depois do Espírito Santo. Por isso Jesus, quando foi, falou: não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou rogar ao Pai. João 14, 16. E ele vai dar para vocês outro Consolador. Tá? Para poder estar com vocês para sempre, diz o verso 17, né? O Espírito da verdade, como não pode receber, porque não conhece nem o ver, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então o propósito de Cristo era implantar o reino de Deus, anunciar, e ele chamou 12 homens para fazer isso com ele. Propósito. Você precisa descobrir qual é o seu propósito. O seu propósito é a razão da sua vida. Enquanto você não descobrir o seu propósito, você vai bater cabeça. Enquanto você não saber qual é o seu propósito, vai bater cabeça. Você pode ser presidente da República e mesmo assim não estar cumprindo o propósito de Deus. Você pode ser pastor. Você pode ser missionária, profeta, e mesmo assim não está cumprindo o propósito de Deus. Você precisa saber qual é o propósito. Ou seja, para que eu nasci? Você já parou para pensar nisso? Eu nasci para quê? Para que você nasceu? Pense nisso. Isso vai te alinhar. Isso vai te nortear. Propósito. Amados, Jesus tinha um propósito, mas ele chamou, vamos falar de chamado.
Ele chamou, foi Ele quem chamou. E o chamado tem muito a ver com a vocação. Você precisa saber qual é a sua vocação. Propósito é aquilo que está na mente de Deus. E você tem que saber que aquilo que está na mente de Deus precisa estar inserido no seu espírito. Porque dentro desse propósito existirão chamadas diferentes para o mesmo propósito. É por isso que se você pegar o capítulo 4 de Efésios, versículo 11, você vai ver que ele deu dons ministeriais diferentes. Ele mesmo chamou uns para pastores, outros para profetas, outros para doutores, outros para evangelistas e outros para apóstolos. Apóstolos são enviados, missionários. Então, o propósito está alinhado com o chamado. E a Bíblia diz no capítulo 7, 20 de 1 Coríntios, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Deus te vocacionou para algo, né? E você não pode estar batendo cabeça, fazendo outra coisa que não é o seu chamado. O chamado ele é individual, o chamado ele é particular. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser pregador, nem todo mundo vai ser evangelista, mestre, nem todo mundo vai ser cantor. Entendeu? Chamado. Você vê que Jesus chamou em Atos 13, na igreja de Antioquia, ele disse: separai a mim, Paulo e a Barnabé, para a obra que eu tenho vos escolhido. Deus chamou Paulo e Barnabé para uma obra específica. E dentro desse alinhamento a gente já está entrando no terceiro tópico, que é a missão. Separar Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho vos separado. Era a obra missionária, a obra de missão. Missão está alinhado com toda a igreja, é a obra prioritária. E a missão que Deus te deu, ela está alinhada ao seu propósito e ao seu chamado. Qual é a sua missão? A missão de toda a igreja em si é pregar o Evangelho. É anunciar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que Ele dá a nova vida. É anunciar a sua justiça num mundo de injustiça, a sua santidade num mundo de pecado profano, enfim. Agora, qual é a sua missão específica dentro do chamado que Deus te deu no reino, no propósito que Ele estabeleceu? Talvez a sua missão seja patrocinar ministérios. E você está querendo pregar quando Deus quer te deu uma missão diferente. Talvez a sua missão seja ser uma pessoa hospitaleira, né? Ajudar outras pessoas. Talvez a sua missão seja divulgar outros ministérios. Tudo isso faz parte do propósito do reino. Talvez a sua missão seja mais ministerial. Entendeu? A minha missão é levar avivamento à vida de Deus. A gente tentou fazer um resumão aqui, irmãos, porque o tempo é curto, né? Nós temos aí 20 segundos. Coloca a sua mão na tela agora, que a partir de agora o Espírito Santo te toca em 10 segundos. 1, 2, 3. Obrigado, Senhor Espírito Santo. Toca, meu irmão, minha irmã lá.